Olá! Hoje são 20 de agosto de 2020. Estamos aqui fazendo uma jornada, a terceira jornada de superação, com 12 lives com o tema Volte a Viver. Olhe, eu não sei você, a pandemia está indo embora, o período da maior crise já está passando. Eu não sei o que você aprendeu, eu não sei como você está se sentindo neste momento, mas eu tenho uma palavra para você, e a minha palavra é volte a viver. Volte a acreditar nos seus sonhos, volte a acreditar ainda neste ano de 2020. E é por isso que eu decidi fazer esta jornada de lives, para compartilhar com você histórias de superações, de aprendizados, durante este período de mais de 160 dias aqui no Brasil, além dos outros países no mundo, de que nós vivemos. Foi muito sofrimento, para alguns foi mais, para outros foi muito aprendizado. Mas o importante é, se você está ouvindo essa live, se essa live chegou até você, é porque você está vivo. E o meu desejo é que você viva não apenas por viver, mas você viva e decida viver algo ainda importante, extraordinário, que Deus reservou para que você viva ainda neste ano de 2020. Eu quero dizer que eu acredito que nesses 5 meses muitas coisas podem acontecer. Deus pode proporcionar milagres, o universo pode convergir em uma atração muito poderosa e você pode experimentar o poder da fé, da força e da coragem. E é nisso que eu creio e é isso que eu estou aqui para, junto com outras pessoas, dar a sua mão e dizer: você não está só. Vamos caminhar juntos. 12 lives, 12 princípios extraordinários para mudar a sua vida. E nós vamos começar dia 25, 12 semanas para mudar a sua vida. O que é isso? Toda terça-feira ou quarta, vamos fazer a leitura de um capítulo desse livro até novembro. E eu acredito que cada semana a gente vai viver uma superação e uma mudança. Pois é, eu sou Kátia Oliveira, Master Coach, acreditando que a vida é bela, mesmo com todas as adversidades, mesmo às vezes sendo injusta, mas vale a pena viver e voltar a viver. E eu tenho uma convidada hoje muito especial, uma mulher que é para mim extraordinária pela essência dela, pela meiguice, pela paz que ela passa pelo olhar, pelo sorriso, pela leveza. Se eu pudesse definir em uma única palavra a minha convidada de hoje, eu dizia que é leveza. Hoje ela está morando em Portugal, cumprindo ali a sua missão de vida, o seu propósito. Foi levada pelos ventos da vida, porque oportunidades a gente tem que saber vivê-las e aproveitá-las. Eu estou falando de Anne do Carmo, esposa de Franklin, mãe do Bernardo e uma mulher extraordinária. Anne, seja bem-vinda. Sem muitas delongas, vamos te convidar porque a fala é sua. A noite é sua. Amiga, solicita aí, porque tem hora que esse meu aparelho, acho que eu botei uma película muito forte, ele não deixa eu tocar. Convida aí, Anne. Solicita aí entrar, porque você é a convidada desta noite. Vou aqui colocar o título: Cuidados com a mãe. Vou aqui fixar e vou adicionar Anne. Ei, amiga! Agora! Boa! Boa noite! Boa noite, Anne. Seja bem-vinda à nossa live. Gratidão por receber e aceitar o meu convite aqui no Brasil. Bahia, Brasília, são 19 horas. Ela está em Portugal e, pelo que me disse, são o quê? 11 horas da noite. 11. Essa é a nossa vida do mundo globalizado. Exatamente. Essa é a nossa vida do mundo de internet. Essa é a nossa vida de redes sociais, assim, ó, desse jeito. É assim.
Exatamente. Então, quero começar aqui agradecendo esse convite, que eu não titubeei, eu simplesmente aceitei. Eu falei, eu vou aceitar, depois eu vejo o que é que eu faço. Kátia gosta de colocar a gente nessas situações, mas é por um bom motivo e eu sou extremamente grata. Obrigada, obrigada, obrigada pelo convite, por estar aqui, por poder ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, do que eu vivenciei com a minha história, que chegarei lá. Então, me apresentar aqui, o meu nome é Anne do Carmo, eu atualmente sou empresária no ramo de tecnologia, né, mais especificamente no ramo de segurança eletrônica, mas assim, na indústria 4.0. Viemos para aqui, para Portugal, o ano passado, eu, meu marido e meu filho, e aceitando alguns desafios, né? Acho que a vida é isso, é você aceitar desafios, e o grande segredo para mim da vida é isso. É esse dinamismo, é você aceitar realmente os desafios e seguir em frente. E aí chegamos, É encontramos aprender, é fazer, refazer, modular e prosseguir. Isso aí, isso aí, isso aí. E aí chegamos aqui, enfim, a língua é tranquilo, né? Porque a gente compreende tudo. Mas assim, a adaptação do clima, adaptação com novas pessoas, são novas amizades e muitos desafios. Mas assim, viemos assim com a mente aberta, vamos aceitar o que vier, né? Nós viemos com esse propósito, nós viemos para crescer ainda mais. Viemos realmente em busca de evolução, né? E quando eu digo evolução, eu não estou falando só a nível financeiro, eu não estou falando só a nível profissional, mas eu estou falando a nível espiritual, né? A nível de... Eu sou uma pessoa assim, de uma fé sem tamanho, e eu digo que quando Deus dá uma missão para a gente tem que agarrar. E quando veio essa oportunidade para a gente, eu juro que assim, no início eu fiquei meio, poxa, será que vou, será que não vou? Porque por conta de minha família, na verdade. Sou extremamente apegada à minha família. Mas assim, eu falei, e por que não ir por eles também, né? Então, posso inverter aí. E eu falei assim, se torna tão perto, né, quando a gente quer, né? Apesar dos quilômetros de distância, mas se torna tão perto quando a gente quer, dependendo do nosso propósito, dependendo do que a gente faça. E aí encaramos. E aí veio a pandemia, e aí nós falamos, poxa, o start que a gente estava pensando em dar para a nossa empresa não foi possível, né? Nós viemos também para montar nossa empresa de tecnologia aqui. Não está descartado, na verdade, as coisas estão encaminhando, mas a passos um pouco mais lento, eu diria. Mas ingressamos agora no mercado imobiliário, né? Estamos super felizes, na verdade, com a proposta que foi trazida para a gente. É um mercado imobiliário a nível internacional. E é um mercado que, assim, o meu marido ele já conhecia um pouco dessa área, né? Ele tem muitos contatos na área de construção civil, enfim. Então, acabou calhando muito bem, e a gente, assim, é muito grata a Deus por essa oportunidade de ter chegado. Além disso, também eu já empreendia antes, né? Só tive que trazer para cá com algumas dificuldades, mas que faz parte, né? Eu não desisti, não sou de desistir, na verdade. Eu sou bem determinada, e quando eu digo que eu vou fazer algo, se segure, porque eu realmente vou fazer. Então, falei, não. Enquanto uma coisa não dá certo, vamos deixar aqui de lado um pouco e vamos em frente, vamos fazer outras coisas darem certo. Vamos girar outras coisas, né? Exatamente. E aí, pronto, eu e meu marido, a gente aí juntos, eu sou casada há 15 anos. E depois Tem quantos irmãos aqui do Brasil que você é apegada? Quantos sobrinhos? 13, Conta aí. 13. 13 irmãos. 13. E 53 sobrinhos, só isso. Então. Eu tenho 3 irmãs. Já penso e falo muito. Uma nos Estados Unidos, outra em Manaus. Quando eu soube que Anne tinha mais de 10 irmãos, eu não lembrava o número exato, eu disse... Quantos sobrinhos estão aí perguntando? 53. Com muito orgulho, com muito orgulho. Um beijo, Mai. Então aí eu pergunto, como é que... E são irmãos unidos, são famílias Total. consistentes. E ela é uma brasa que puxa todo mundo. Assim, eu trago uma coisa desde muito criança, desde muito pequena. Eu aprendi uma coisa com minha família e aprendo todos os dias. Que a união faz a gente crescer, faz a gente fluir, faz as coisas darem certo pela união.
Sim. E de 3 irmãos, nunca houve uma briga, nunca houve um desentendimento, nunca houve ganância em cima de ninguém. Então, assim, isso é assim, algo de Deus, sabe? É um presente e que eu agradeço todos os dias pela família linda que eu tenho. São aquelas Graças. pessoas que eu digo assim, é meu exército. Eu posso ligar a qualquer momento, eu posso precisar a qualquer momento, ou todos podem precisar de mim a qualquer momento e a gente está sempre ali, unido. Isso é fundamental para a nossa base, porque eu trago isso para o meu casamento. Eu sou muito unida com meu marido e eu só faço tudo com ele. A gente, depois de 3 anos de casado, a gente abriu a nossa empresa e depois disso a gente não desgrudou mais. Para você ter uma ideia, em 15 anos de casado, eu só fiz uma única viagem sozinha. Nunca fiz outra viagem sem ele. Porque para a gente não faz sentido a gente desgrudar. A gente tem, assim, eu não faço nada sem perguntar para ele, ele não faz nada sem me perguntar. E isso eu acho fantástico. Por quê? Porque a gente sonha junto, a gente consegue concretizar as coisas juntos, a gente consegue realizar as coisas juntos. E naturalmente também a gente está dando exemplo para o nosso filho, né? Para os outros filhos também. Meu marido tem outros filhos também, que são meus filhos do coração e que você conhece. Então, eu acho Lindos. que A isso história é de um amor exemplo. dela merece outra live, mas tudo bem, a gente vai marcar. Tá aí, olha. Eu vou buscar histórias de amor. Porque no dia da live da minha mãe, ela começou a contar a história do meu pai, que ela ama contar essa história, ela com 82 anos, ama contar a história de 10 anos na fila por meu pai, esse amor platônico, essa história, o único homem da vida dela, o único amor, etc. Conheci várias histórias, mas a Diane também. E o casamento recente, assim, em termos de celebridade, em termos de casamento religioso civil, foi impactante. Como eu só conheci dois ou quatro em toda a minha vida, estou aqui buscando a memória. Recentemente foi o Diane e de outra pessoa que está grávida, teve neném agora. Casamento com história de vida, de verdade, de alma. Eu conheci poucos. Então merece guardar aqui esse parêntese para nós fazermos uma live com história de amor, Anne. Olha Não que precisa me eu fazer vou abrir chorar, esse não, tema. porque não estava dentro do contexto. Eu vou abrir esse tema, histórias de amor, encontros, desencontros e reencontros. Olha, já surgiu um insight, já vou anotar, é sério. Que bom, que bom. Então, pois é. Então, falando em família, é algo que, assim, é o que me faz, sabe? Meu coração acelera cada vez mais que eu penso, que eu gostaria de estar mais perto, que eu gostaria de ter voltado, né? De ter ido lá, de ter ido aí, encontrar com eles. Mas Deus sabe de todas as coisas, a gente está esperando, né, tudo isso passar para a gente se reencontrar e matar a saudade. Fé em Deus. E, enfim, então, e falando, né, de família, indo aí para o tema, que é minha mãe, né? Verdade. Minha mãe, ela tem Alzheimer. A gente descobriu, na verdade, esse Alzheimer. Na verdade, não foi descoberta exatamente do Alzheimer. Ela teve uma isquemia há 10 anos atrás, em um momento de festa, de família, e aí levamos para o hospital, e aí o médico, de repente, disse que era algo simples. E a gente começou a tratar como algo simples, mas depois vieram algumas situações de esquecimento e tudo mais, e a gente começou a se aprofundar. A gente começou a buscar outros profissionais que nos ajudassem. E eu percebi que a coisa era mais séria do que se imaginava. Que o esquecimento de minha mãe começou a ser tão sério que ela esquecia algumas coisas, tipo, ia colocar alguma comida para fazer, aí de repente ela esquecia, saía e tudo mais. Ela estava com Enfim, quantos então, anos, Anne? minha mãe é 77, então 67. Nova, né? Nova. Tem 77. E então, eu comecei realmente a buscar, falei, não, agora eu vou me dedicar e vou encontrar um profissional que possa cuidar de minha mãe. Só que aí, é aquela situação, não sabia exatamente o que era, passou vários medicamentos e aí minha mãe começou a ter o efeito contrário. Ao invés de melhorar, eu percebi que minha mãe, na verdade, ela ficava meio prostrada, o que não é dela. Quem conhece minha mãe sabe que é uma senhorinha que dá trabalho no sentido positivo. Ela é cheia de energia, ela anda para tudo que é lugar, ela gosta de bater papo, ela gosta de rir, ela gosta de que conte historinhas para ela dar risada, que conte piada para ela. E eu acho isso fantástico. Minha mãe realmente é um exemplo.
Então, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada e Deus vai me ajudar, porque o meu propósito é ajudar minha mãe. Eu sei que Deus vai me guiar aí e fui em busca. Até que a gente acabou encontrando um profissional que, assim, é um amigo, é um irmão nosso hoje, que você conhece, Kátia, que é Dr. Tadeu Tramontini, que é uma pessoa espetacular. Nos ajudou muito, nos ajuda muito. E minha mãe começou a fazer suplementação, enfim. Parte da medicação foi pro lado, começou a suplementação, alimentação muito saudável. E eu tirei, na verdade, o curso de auxiliar de nutrição com 16 anos. E eu comecei, na verdade, a voltar a me envolver com isso. Eu falei, eu preciso entender um pouco mais de alimentação saudável para ajudar minha mãe. É a única maneira que eu consigo ajudá-la. É através da alimentação. Comecei a fazer essa parte da alimentação, mas ainda não era o suficiente. Eu percebi que ainda tinha algo que eu precisava fazer a mais, né? Então, eu levei minha mãe para morar com a gente um tempo. E aí entra Frank novamente. Antes de você entrar na alimentação e na parte já dos cuidados dessa nova fase da sua mãe, conta para nós um pouquinho, porque eu, confesso a você, vamos chamar assim, né? É uma doença, é uma disfunção do cérebro que eu sei pouco, tá? E desde quando eu te conheço, que eu vejo você falando da sua mãe, da história, eu sei pouco. O que eu quero dizer assim, não tenho ninguém próximo, sei pelo que a gente lê, pelo que escuta. Conta para mim aí, pra gente que tá aí ouvindo, todos nós, de quando ela teve o incidente na festa até vocês, família, diagnosticarem mesmo como Alzheimer, levou quanto tempo? Qual é o exame que se faz para atestar que o fato é isso e não outra? Por exemplo, vou abrir esse parênteses para você. Quando minha mãe, eu não te contei nada disso, guardei aqui. Quando minha mãe começou a ter esquecimento e a gente, filha, estava recém-viúva, minha mãe só já falou isso para mim, minha mãe está repetindo isso de novo. Minha mãe, você botou uma coisa aqui, não, não botei, filha. E a gente começou a ter desavença de relacionamento, eu estava recém-viúva, minha mãe me ajudando, morando do meu lado. Foi que aí uma das filhas percebeu que a coisa estava demais e levamos minha mãe para fazer um exame. O diagnóstico da minha mãe deu com radiografias, com o que eu vou fazer agora também, eletroencefalograma, vários exames, deu hidrocefalia do idoso. Você conhece? Já ouviu falar também? Não. Então, é surpresa para muita gente, todo mundo só conhece hidrocefalia de criança, mas tem hidrocefalia do idoso. Para você ver como é a situação. Então, depois eu falo disso, mas o indício da minha mãe é isso, é pequenos esquecimentos, é a perda da memória recente, o que vai afetando depois a marcha e os membros, porque ele mostrou no cérebro onde está o coágulo de água, e que não foi indicado para cirurgia, que ela foi até São Paulo com a Raquel, pensando em fazer uma cirurgia, mas foi descartado por vários motivos. E hoje minha mãe é tratada, acompanhada com alimentação. É aí onde eu quero chegar. Melhora dela considerável, porque ela tinha uma forte de cabeça que faz pressão, a água no cérebro fazia muita pressão. E o que melhorou muito a minha mãe foi quando ela morou um tempo com minha outra irmã chamada Clarice, e ela foi fuçando igual você, vários médicos, e uma das coisas que equilibrou muito minha mãe, diminuiu bastante os remédios dela, foi a alimentação. Então, fechando o meu gancho, e por isso que eu acho importante você relatar para quem está aqui ouvindo, a live vai ficar gravada, é um assunto muito interessante, o cuidados com mãe, com doenças inesperadas ou da idade. Fala mais um pouquinho detalhado aí, como foi que vocês descobriram, como é que veio o diagnóstico, para depois você chegar em Dr. José Tadeu, que eu conheço, é excepcional. Então, isso demandou em torno de 3 a 4 anos. Por isso que os médicos, no início, ficaram meio confusos. Porque o Alzheimer, quando ele é diagnosticado, imediatamente já vem os sintomas. E ele avança muito rápido se ele realmente não tiver um tratamento adequado. E no caso de minha mãe, não. Estava indo a passos lentos. E aí foram feitos vários exames, né? A maioria deles foi a tomografia. E não era identificado. Todas as vezes que ia, mas a sua mãe não tem Alzheimer. Mas o comportamento dela já era de uma pessoa que tinha Alzheimer. Então, ela sabia, por exemplo, um caminho que ela ia para, sei lá, um supermercado. E daqui a pouco ela já ia para um outro caminho. E às vezes algum amigo de um irmão meu que encontrava e ela dizia que estava perdida, enfim. E então,
exatamente, sei lá, uns 6, 7 anos, aí que realmente a coisa começou a piorar, né? No sentido do Alzheimer. O esquecimento é algo muito similar entre essas duas doenças, a qual no início foi cogitado se minha mãe estava entrando em um início de Alzheimer. E depois foi descartado e comprovado pela tomografia, etc. Então, então ela continuou, né? Continuou com a questão do esquecimento, e a gente percebia o seguinte: antes ela viajava. Ela viajava muito, ela viajava para o interior, eu sou de Ribeira do Pombal, né, na Bahia. E ela viajava muito para lá, ela viajava muito para Sergipe, porque a família dela e do meu pai é de lá. Então, a gente percebeu que ela já não ia mais. Foi aí que a gente falou, ó, realmente ela precisa de alguém agora acompanhando o tempo inteiro. E levou um tempo que ela estava morando sozinha. E a gente percebeu que realmente ali ela já precisava de alguém morando com ela, que aí foi minha sobrinha, né, que foi realmente dar um apoio forte. E foi quando eu realmente falei, não, vou me envolver com a questão da alimentação, que eu sei que vai ajudá-la bastante. Pronto. A partir da alimentação, eu ainda percebi que realmente não era só isso. Aí eu digo que é onde entra a cura. A cura, para mim, é o amor. Não existe. Não existe algo para mim que me convença que não é. Por quê? A partir do momento que a gente estava com ela, cuidando dela, ali próximo dela, minha mãe estava sempre feliz. Se tivesse alguma outra pessoa que não fosse, especialmente os filhos dela, ela nunca estava feliz. E a gente começou a abdicar de algumas coisas. Eu comecei a abdicar de algumas coisas, meus irmãos também, para a gente dividir. Graças a Deus, né? Deus deu 14 filhos para ela, justamente por isso. Para nesse momento que ela tanto, né, necessitava, que a gente realmente pudesse se unir mais uma vez em prol disso. E aí entra mais uma vez nesse agradecimento realmente a Deus, porque não é fácil você ver sua mãe sair todos os meses para viajar, para sair, para encontrar com as amigas e fazer coisas que ela gosta com total liberdade, e de repente você perceber que sua mãe virou meio que uma criança, totalmente dependente de você. E eu juro para você, teve momentos que para mim na minha casa foi extremamente difícil, foi bem, bem desafiador. Eu me peguei algumas vezes realmente assim, chorando, falei, poxa, o que eu poderia fazer para reverter? Porque eu não estava reclamando da situação que eu tinha que viver com ela, mas eu estava, poxa, por que com ela, né? Por que ela tem que passar por isso? Uma pessoa de um coração sem tamanho. Minha mãe é aquele ser humano que ela tira a roupa para te entregar se você tiver necessidade. Então, minha mãe nunca teve apego a nada. A simplicidade mora ali, nunca teve apego a absolutamente nada. Nada, nada. Então, eu me via realmente me perguntando, e depois eu falei, não, eu vou parar de me perguntar sobre isso, eu vou agir mais, porque talvez eu precise realmente agir mais. E eu comecei a abraçar muito as coisas sozinha. Eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer. E depois eu percebi também que eu precisava do tempo para mim. Eu precisava de tempo para meu marido, para meu filho, né? Inclusive, nesse momento aí foi o momento que eu engravidei. Então, eu cuidava dela grávida e tudo mais. E depois o bebê nasceu. Enfim. Então, minha cabeça não ficava legal nesse momento. Não ficava porque eu estava ali envolvida. Ao mesmo tempo, eu queria estar cuidando do filho. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ali triste pela situação dela. E eu comecei a transmitir isso para os meus irmãos. Como é que eu estava fazendo em casa. Nesse momento, ela estava morando com a gente. E todo mundo começou a abraçar essa causa, no sentido de mudar a alimentação. Foi bastante desafiador essa questão de vamos tirar açúcar, vamos... Anne, quando você fala aí e pergunta para você mesma, quando você devolve a pergunta para Deus, a quem você tem tanta fé, por que minha mãe, Franci foi uma entrevista de ontem, Anne, sabe o que me vem à cabeça? Ontem eu disse isso na live por uma palavra rápida e eu sabia que eu ia comentar isso com você aqui. Muitas das vezes, quando a nossa mãe vem morar com a gente, a minha mãe estava em Manaus, e por motivos de necessidades familiares e de contexto, chegou o tempo de ficar comigo, e você está sendo muito sábia, muito bem colocada sua colocação quando você diz que sua mãe teve 14 filhos,
para revezar com eles, e graças a Deus são unidos. Minha mãe tem 4 filhas, e graças a Deus, nesse ponto, também nós somos muito unidas em estarmos sempre atentas às coisas da nossa mãe. Podemos divergir um pouquinho de opiniões, que remédio dar, como conduzir, mas sempre chegamos a um consenso. Mas, Anne, e para seus irmãos que estão aqui ouvindo, que eu estou ouvindo toda hora um entrar e dizer, mana, minha mãe, minha irmã, minha sogra, minha tia, eu quero dar uma palavra para vocês, porque eu recebi esta palavra de Deus quando eu tive que receber minha mãe em casa. Eu disse assim para minha irmã, mas por que agora? Se estava planejado para julho, que era quando ia casar o meu sobrinho, o sobrinho mais velho, filho da Raquel, e foi adiado também por conta do isolamento da pandemia. E aí a minha irmã disse, mas porque estava vendo uma necessidade, Kátia, uma mudança, sua casa é maior, sua casa tem quarto privativo para ela e tal. E é um tempo. Aí eu fui orar, fui fazer a minha prece, fui me recolher com Deus. E aí Deus me disse, o que eu quero dizer para vocês com muito amor e respeito. Quando nossa mãe está neste momento precisando de nós, o ser mais iluminado que precisa passar pelo processo não é nossa mãe, somos nós. E essa situação da sua mãe, que você conta que ela foi tão boa, é tão generosa, essa pessoa que aos nossos olhos não merecia passar por uma doença que nos marca, mas a doença da sua mãe, a situação da sua mãe, é um processo que trata vocês todos. É um processo que lapida vocês todos, dos filhos aos sobrinhos e aos netos. E aí Deus disse que eu tinha um processo para passar ainda esse ano com minha mãe. E eu, como filha mais velha, teve um tempo que eu era muito apegada à minha mãe. E teve um outro tempo que eu tive uma decepção com minha mãe. E eu me distanciei muito no relacionamento com minha mãe. Aí foi num trabalho espiritual, no encontro da igreja, que eu comecei a compreender e liberar perdão para minha mãe. E foi agora, no coach, tem 3, 4 anos, que eu consegui amar minha mãe novamente, mais plenamente. Quando o coach começou a mostrar para mim que as minhas crenças limitantes estavam desde a minha infância da criação com minha mãe. Mas que eu não podia e não devia culpá-la, porque pai e mãe dão o seu melhor. E o melhor do meu pai e da minha mãe não é o melhor que eu estou dando para o meu filho. O meu melhor para o meu filho ainda não vai ser o melhor para ele. Estão entendendo, gerações? Porque nosso pai e nossa mãe tinham as limitações, nós temos outras limitações. A limitação da minha mãe para nos criar foi de uma época de muita escassez, quebra do meu pai e da minha mãe financeira. A limitação que hoje o meu filho vive não é esta. Já meu filho não tem pai, é órfão de pai, eu sou viúva. Esta é uma limitação na alma do meu filho. Então a vida nos traz uma viuvez. A vida nos traz uma mãe com uma situação onde o processo, quem tem que passar somos nós. Sua mãe está feliz. No contexto dela, ela está feliz. Quem passa por todo o ajuste e por todo o processo somos nós. E quando nós não aceitamos passar pelo processo, a gente não aprende, a gente não evolui nessa vida. Nós só evoluímos como pessoa, como seres espirituais, como mães, quando a gente ressignifica nossa honra, nosso cuidado, nosso amor aos nossos pais. Verdade. E Anne, quando você falou do seu tema, eu não te disse como esse tema bradou no meu coração, porque eu estava vivendo isso. Rever o meu relacionamento com minha mãe. Quem convive comigo, quem conviveu 10 anos atrás, há 12, há 15, época do meu casamento, sabe, e acompanhou o que é que eu estou me referindo no meu relacionamento com minha mãe. Era estável, mas faltava esse amor que eu vejo você falando com sua mãe, faltava o respeito. Por quê? Porque a decepção que eu tive na juventude me marcou muito a ponto de eu me manter distante dela. Minha mãe era minha melhor amiga, eu contava tudo para ela. Sabe aquela mocinha do primeiro namorado, do primeiro beijinho, do primeiro paquera? Fui eu com minha mãe, até que veio uma decepção.
E eu me distanciei. E aí, num processo de coaching, de terapia, depois pelo luto, eu também fui entender que as marcas da minha mãe era porque eu tinha tido um pai ausente. Então, queremos ser claro em contexto de família. Meu pai, mas a minha mãe não foi nenhuma super família, também não foi nenhum caso abusivo, como nós temos outros aí, vamos dizer que alguns eram mais graves. Meu pai nunca foi alcoólatra, meu pai não é história como a gente conhece de outros aí, de abusos emocionais e até mais. Mas havia disfunções na nossa família, como em muitas. E que cabe a nós buscarmos a maturidade para diminuir as disfunções e aumentar a funcionalidade do bom, do agradável, do perfeito, do harmonioso, do respeitoso, do tolerável. E aí, quando eu vi as marcas da minha mãe por um pai que também foi muito ausente, quando eu vi as marcas da minha mãe por um pai que, na verdade, vamos dizer abertamente, meu pai foi um homem muito mulherengo. Meu pai foi um homem que teve 2, 3, 4 mulheres e minha mãe sofreu muito. E a minha infância foi marcada por eu ver com 7 anos minha mãe chorando, porque meu pai nessa época fazia isso. Então hoje eu ressignifiquei tudo estar com minha mãe. Então eu quero deixar você continuar falando, mas quero deixar essa palavra com muito amor para você, todos seus irmãos e sobrinhos que estão ouvindo. Sua mãe está sendo um ser iluminado para vocês passarem por um processo de refinamento. É como o ouro que precisa ser refinado. E só algo refina o ouro, que se chama o fogo. E o fogo arde, o fogo dói, mas depois ele fica como ouro, pedra preciosa, brilhando. E é assim que vocês vão estar. E é assim que vocês estão se tornando cada vez mais. Por um propósito. Meu Deus, uma família de 14 filhos, isso não é normal na nossa idade. Isso é incomum. Isso é incomum. E eu vi no casamento a sua alegria de tantos irmãos, eu vejo. E não é à toa que a sua unidade de alma, de amor, de sentimento com o Frank e teu marido também é muito forte. É natural, né? Se torna natural. Mas obrigada por essa palavra aí que... Perfeito, é exatamente isso aí. Tem uma sobrinha minha que ela tá aqui, ela morou comigo um tempo e eu falei exatamente, ela pode aí validar, usando suas palavras, ela pode validar isso aí. É Mariana que tá falando aí, Mari. Marleide, não, é Duca, ela deve estar aí. E ela morou comigo e eu uma vez falei para ela, falei, Duca, eu entendi o processo de minha mãe. Eu entendi. Quando foi que eu entendi? Inclusive, a gente tinha ido passar 25 dias em São Paulo e aí minha sobrinha tinha ido junto com a gente e minha mãe. E lá minha mãe se perdeu da gente, na Avenida Paulista. Kátia, esse foi um dos piores momentos da minha vida. A gente... Foi na época que a gente tinha batido aquela viagem lá para Bahamas e a gente ia antes encontrar com o pessoal nos Estados Unidos. Isso foi um dia antes. Eu me tremia dos pés à cabeça. Foi tão enlouquecedor que, assim, é fácil fechar os olhos e ir para lá. Porque é difícil você apagar da memória. Difícil. Porque foi um forte impacto emocional. Muito forte. Então, falei, meu Deus, como é que pode eu perder minha mãe e tudo mais? Enfim, graças a Deus, né, em poucos minutos, né? Na verdade, ela só tinha subido a escada e a gente não percebeu. E aí tava tudo certo. E como você falou, ela é tão pedra preciosa. Quando a gente encontrou, ela só fez, que agonia! Eu tava aqui na loja. Porque minha mãe é assim, ela é hilária. Tudo ela faz uma piada, ela faz a gente rir. Então, e como você falou, ela tá ótima, ela tá bem. Mas aí, com isso, mais uma vez eu aprendi. Falei, Deus quer me dizer alguma coisa muito forte. E eu viajei, voltei e minha mãe fugiu da minha casa. Na semana que Essa eu me lembro. Eu já estava aqui convivendo mais com você. E eu falei, meu Deus, o que é que você está querendo me dizer que eu não estou compreendendo? 2 dias depois, minha mãe fugiu de novo, só que com o Bernardo, com meu filho. Aí, para mim, foi a gota d'água. Porque aí a família toda procurando, né? Eu Frank e os outros irmãos, cunhada, a Cláudia, que tá aí. E realmente foi enlouquecedor. E aí, depois de que tudo passou, eu entrei em prantos, né? Eu chorei a beça e falei assim, meu Deus,
Tem algo de muito sério acontecendo e eu não tô dando atenção. Eu preciso entender o que está acontecendo. E Deus, ele simplesmente estava querendo me dizer, já foi sua vez. Agora passe para outro irmão. Interessante. Alguém precisa aprender também. Talvez você já tenha aprendido até. Alguém precisa Igual a minha aprender. irmã de Manaus. Interessante a conexão Olha da que nossa... incrível. Meu irmão que morava em São Paulo largou tudo, vendeu tudo. Ele e minha cunhada, eu achei isso assim divino que eles fizeram. E eles foram para Bahia e alugaram casa e tal, e aí cuidaram de minha mãe por um tempo. E foi o tempo deles. Depois acabou não dando muito certo, né, por conta de algumas situações, mas pronto, já foi o tempo deles. E já era o tempo de minha irmã. E aí, voltando para a questão que eu tinha falado para minha sobrinha, quando minha sobrinha ainda morava comigo, com minha mãe, eu falei, eu sei que é difícil entender isso, mas eu sei que minha mãe vai passar por todos os filhos. Porque ela tem uma mensagem para deixar com todos. Quem não aceitou agora, vai ter que aceitar em algum momento. Mas ela vai passar, ela vai embora. Eu sei que ela vai embora, mas tomara que demore muito tempo, mas eu sei que quando chegar o tempo ela vai. Mas eu falei isso para minha sobrinha, eu falei, eu sei. Deus já me falou isso. Ela vai passar por todos, ela vai ensinar a cada um alguma coisa. Assim como a gente aprendeu muito, eu sei que ela vai ensinar a todos e depois sei que vai chegar a hora dela partir, mas é exatamente isso que você falou. Não é a doença dela. É algo muito sério para a gente aprender. Essa união não é à toa. Nada por acaso, nada. Ana Luísa está dizendo, Deus tem seus meios de trabalhar. E você sabe que eu tenho uma história, assim, também rapidamente, que é do meu filho. Sim. E quando a gente descobriu a situação dele, a gente fez a mesma pergunta e durante todo o período eu me perguntava... Sua história dá um livro. Você precisa escrever um livro. É aprendizado. Então eu falei assim, gente, eu tenho uma casca tão grossa que às vezes eu falo assim, como é que eu aceitei isso? Eu falei, pra mim às vezes é tão fácil dizer sim para algumas coisas e é tão difícil para outras pessoas dizerem. Já teve amigos que falaram assim, poxa, às vezes você ressignifica a coisa muito rápido, eu chego a ficar tonta às vezes com suas decisões, mas eu digo, é casca. Aprendi a criar casca com a vida, com as situações que me vieram, com as lutas, e eu fui em frente, como eu falei no início, eu não desisto, eu vou até o fim, eu vou até vencer, eu vou até aprender. Sim. E sempre tiro algo de muito proveitoso, apesar de ser um tema que para mim é extremamente assim, difícil a lidar, mas ao mesmo tempo eu sei como isso é grandioso nas nossas vidas. Eu sei que tem muita gente, eu recebi algumas mensagens, isso é muito gratificante. Tem umas pessoas que eu não conheço, mas recebi umas mensagens que eu fiquei muito feliz e agradeci a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando algumas coisas. E eu queria muito falar sobre essa questão do amor. Estar presente na vida de alguém de verdade, com amor, com entrega. Sim. A obra de Deus é tão extraordinária que a gente chega às vezes a não acreditar. Como é que pode isso acontecer? Mas a sua entrega é tão verdadeira. É tão verdade o que você está fazendo. É tão sincero, é tão genuíno que parece que tudo dá certo. Fala assim, gente, como é que pode as portas se abrirem assim? Como é que pode isso dar certo? Como é que pode isso dar certo? E sabe algo por quê, algo que eu e Frank, a gente não faz. Todos os dias a gente repete a mesma coisa. Não reclamar de nada. Não tem nada para reclamar. Nada nessa vida para ser reclamado. Nada. Absolutamente nada. É para agradecer. A gente tem que agradecer todo santo dia. A gente tem muita coisa para agradecer. O tempo inteiro a gente tem coisa para agradecer. Por mais que a gente não queira enxergar, eu digo, feche os olhos um momento. Esqueça essa situação e pense que tem algo bom. A gente sempre tem algo de bom para tirar. Sempre. Sempre. Mas amiga, sabe por que as coisas dão certo? Porque você está falando de dois princípios aí, eu diria que três talvez, mas os dois que você falou agora, o primeiro você já vem falando desde o início da live. A Bíblia é tão sagrada, é tão sábia nos princípios, quando Deus usou Moisés para trazer os 10 mandamentos. Qual é o segundo mandamento principal da Bíblia? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue teus dias na terra.
Eu não conheço, Anne, um ser humano, do mais simples ao mais alto executivo, ou business, ou mentores grandes a qual estou passando por agora, que nem exato momento na sua vida, Deus não peça para ele retratar, para ele ressignificar sua história com os pais. Paulo Vieira é um dos que conta bem forte isso. É princípio. Honra teu pai e tua mãe, independente de... Vou agora pegar pesado. Você pode ter tido um pai alcoólatra. Você pode ter tido um pai beberrão que chegou em casa. Você pode ter tido um pai que te abandonou emocionalmente, financeiramente. Ele é o aprendizado de Deus na tua vida. E nem por isso nós devemos ou temos o direito de desonrá-lo. Eu tenho o direito de dizer assim, o que eu vou aprender do meu pai para não fazer e o que eu vou aprender do meu pai para fazer. É o que eu olho para meu pai hoje e faço, ressignificando. O que é que o meu pai teve de valor? Meu Deus, tantos valores que me deixou. E o que é que meu pai deixou também que eu respeito mais minha mãe, mas digo, se eu fosse homem, eu diria, não quero seguir. Ou é uma coisa que eu olho, que eu tenho que vigiar. Qual é o homem de relacionamento que eu quero ter para não ter as características negativas do meu pai? Vai ficar gravada a live? Vai, com fé em Deus, vai. Então, você falou da honra ao pai e à mãe. Segundo, você vem o tempo todo falando de amor, Anne. Você vem falando do amor ao próximo, você vem falando do amor à família, você vem falando do amor aos irmãos. Sua história de amor com Franklin é uma história proveniente de raiz de amor, porque não é qualquer mulher que aceita se unir com um homem já com 3 filhos. E como você, o que eu escuto falar, o que eu presencio da vida do filho que mais convivo, que é o Tiago, que eu vi Cláudia entrando no instante aqui, lindo e verdadeiro, como ele lhe chama, da boa madrasta, da bodrasta. Uma mulher linda, iluminada, que pegou 2 meninos, 3 meninos adolescentes e só agregou na vida dele, só agregou na vida do Franklin. Lhe conheço há pouco tempo, mas escuto, vejo, presenciei, senti pouco que eu convivi com você. Então você é uma mulher que emana muito amor, muita luz e vive isso. E por isso que todo mundo fala, você significa fácil. E você iniciou falando de um valor seu muito forte, da sua crença em Deus, da sua fé em Deus. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de rituais, como é que eu digo, tradicionais. Eu estou falando da essência. A essência do ser humano é olhar para Deus. A essência do ser humano é despertar o seu lado espiritual. Porque o que tem de gente aí, só olhando para o material, só olhando para o imediatismo, está aquém do qual é a nossa missão nessa terra, está aquém de qual é o nosso propósito. O nosso propósito aqui primeiro é ser imagem e semelhança do Criador. E daí transbordar o quê? O que é que o amor, o que é que o Criador é? O Criador é amor. E o que é que ele permite? Aí se a gente vai para a Bíblia, né, Anne? A gente vê a história de uma criança doente, a gente vê a história de outro cego, e muita gente daquela época perguntava, mas Jesus, por que logo uma criança doente? Por que logo o filho de Anne passar pelo que passou tão novo? Por que uma mãe tão boa? Por que esse cego está? E todos Deus dizia, é para a glória do Pai, é para a glória da família, é para benefício. Mas aí o outro perguntou, quem pecou, quem errou? Foram os pais antepassados? Ele fez, não, ninguém pecou, ninguém errou, é para agora. Então são mistérios que eu entendo assim, mesmo sendo uma pessoa estudiosa da Bíblia e de vários outros livros espiritualistas, é um mistério de quê? Deus é soberano. E eu tenho que respeitar a parte da soberania de Deus. Eu não preciso entender tudo, eu preciso confiar. Quando eu perdi meu esposo, eu não me debalei contra Deus, não, gente. Eu perdi de uma fatalidade. Eu não me rebelei contra Deus, não. Minhas lágrimas corriam. Doía. Mas eu dizia, Deus, você sabe o que está permitindo. Você sabe o que você quer me ensinar com essa tamanha dor. Caso aos 33... sou mãe aos 36, fico viúva aos 38. Uau! Foi assim, ó, foguete. Mas eu sou, com toda esta dor, eu aprendi a ressignificar dizendo, é inevitável, mas continuar sofrendo é uma opção minha. Então, bora extrair os aprendizados.
Eu era casca grossa. Não a casca grossa sua para aguentar passar por algumas coisas, não. Eu era outro tipo de casca grossa. Eu era uma mulher muito amarga e dura. Então são esses 10 anos de viuvez que está me lapidando. Acredite. É duro dizer isso, mas é pura verdade. Eu entendo. São os últimos 3 anos que eu estou refazendo a minha verdadeira essência de identidade de pessoa. Tirando a religiosidade, o extremo da religião. Porque religião, você tem que entender que a verdadeira só tem uma. Tiago 5,7. Cuide do órfão e da viúva. A palavra religião quer dizer religar o Criador a Deus. O restante que está aí é uma necessidade social, é uma necessidade de comunhão, sim. É um lugar saudável, é um lugar que tem mais conversa saudável, tem seres ali com o mesmo propósito de fé, de comunhão e de princípios. Mas a religião em si, tratando-se de igreja local física, ela não é maior do que a igreja que habita em mim. Ela não é maior do que a igreja chamada Espírito Santo que rodeia a nossa vida quando estamos em comunhão. Não é maior do que o Deus que habita em mim. Anne que diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, eu acredito muito nessa descortinada também da religião, chegando aí pelas internets da vida para a gente estar falando de um amor mais leve, porque até o amor de Deus estavam querendo colocar engessado e pesado. Peraí. E você é uma mulher leve. Não sei se você viu a minha definição quando eu te disse no início. Eu digo, se tem uma palavra, Obrigada. se tem uma palavra que eu posso definir, Anne, é leveza. É leveza. Mas A termine de gente contar vai da se sua mãe. melhorando. A gente vai se melhorando a cada dia. Então, tem uma parte que foi agora, né, bem recente, semana passada, para ser bem mais específica. Quando minha mãe ficou assim, eu ouvia muita gente falar. Muitas pessoas da família, muitos parentes falar sobre a situação que você colocou aí. Eu acabei pegando esse gancho seu aí com relação ao pai. Então, minha mãe passou por uma situação bem semelhante à que a sua passou com o meu pai. E muitas pessoas falavam, ela tá assim por causa dele, porque ele fez isso com ela, porque teve pessoas que inclusive foram falar para ele. E eu nunca tinha ido na casa de meu pai, porque meu pai casou, normalmente meu pai se separou de minha mãe, eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos. E então eu não tive muito convívio, assim. Eu digo que meus pais, assim, mais presentes foram meus irmãos, né? Com todo amor, com todo carinho, com todo ciúme, mas sempre muito lindo. Meus irmãos é que realmente fizeram esse papel. Mas eu nunca deixei de falar com meu pai. Eu me lembro que uma vez minha tia me falou que, olha, seu pai pode ter tido algumas situações com sua mãe, mas ele vai continuar sendo seu pai. E eu trouxe isso para minha vida inteira. Eu falei, não, eu não vou julgar meu pai. Em alguns momentos eu falava algumas coisas e tudo mais, e o ano passado, Deus tocou no meu coração para eu ir para casa dele. E eu fiquei na casa dele pela primeira vez. Primeira vez na vida. Pela primeira vez eu fiquei na casa dele. Em contato com a esposa dele, com meu irmão. E eu percebi por que eu tinha que estar ali. Meu pai, a felicidade de meu pai não cabia dentro do peito, não cabia nos lábios, não cabia. A felicidade de meu pai era tão grande por eu estar ali com minha família, com meu marido, com meu filho. E aquilo foi muito gratificante. Mas eu voltei para casa como se assim, faltava isso. Eu precisava disso. E aí o que eu quero falar da semana passada é que, mais uma vez, eu falei assim, tem algo ainda que eu preciso fazer. E aí foi 80 anos do meu pai, e aí eu mandei mensagem para meus irmãos, falei, vamos cada um fazer um vídeo falando sobre algo bom, algo que se recorda de bom que meu pai fez. Me permita a pergunta no ar. Os 14 filhos é do mesmo pai, da mesma mãe? Do mesmo pai, da mesma mãe. Minha mãe teria 18, ela perdeu mais 3, sendo que um seria gêmeos. É isso? É isso. Seria gêmeos. E aí, não pode aparecer. Não pode aparecer. Não pode aparecer. Olha que príncipe lindo! Eu disse que não podia aparecer, mas como é que não deixa aparecer? É um retrato lindo! Então, eu pedi para que todos fizessem o vídeo, mas assim,
foi tão lindo, foi tão emocionante que eu digo, eu não me canso de assistir. E para meu pai, foi um presente tão maravilhoso que você não faz ideia. Só que, ao meu ver, isso é algo Significaram tudo, de perdoaram resgate da minha tudo. mãe. Minha mãe não pediu que a gente criasse isso para, de repente, não, eu vou fazer isso porque já que ele fez isso com minha mãe, eu vou fazer isso. Não, a gente precisa ser o contrário. Meu pai tá saudável, cheio de saúde, feliz da vida, casou novamente, tá muito feliz. Então, por que não? Por que a gente não pode falar as coisas boas? O que ele fez de ruim? Isso não é problema nosso. Mas o que ficou no nosso coração de bom? Vamos falar das coisas boas, vamos focar realmente no positivo. Foi extraordinário. Para mim, foi Imagino. extraordinário. Foi um vídeo tão lindo. Inclusive, hoje eu falei pela primeira vez com uma prima minha, que é... eu, na verdade, nunca tinha falado com ela. Eu tenho tantos primos, que na verdade eu nem conheço todos. E eu falei pela primeira vez com uma prima, que ela entrou em contato comigo para falar sobre esse vídeo. Mas assim, eu juro para você, as lágrimas vieram nos olhos. Eu falei, gente, é muito lindo. E foi com esse propósito. Não sei se você consegue entender o resumo Possível, do perfeitamente. que eu realmente quis fazer. Foi algo voltado para minha mãe, no final das contas, mas quantas pessoas ficaram felizes? E eu tenho certeza que todos os meus irmãos ficaram felizes em poder fazer esse vídeo, ter essa oportunidade de fazer esse vídeo. E tenho certeza que Quem é a Anne que está aqui dizendo realmente os vídeos foi um afinar que as memórias boas ressignificam a vida. Anne, o teu amigo mais próximo, o Jorge Castro, pode reconfirmar mais profundamente isso. Mas o que vocês fizeram não tem dimensão que pague, não tem terapia que pague. Vocês resgataram a memória boa e sucumbiram a memórias más. Isso é extraordinário, isso é surreal, como diz Jorge. Isso é um poder de conscientização, de semear o bem, de semear o amor e de quebrar o que a gente poderia chamar de uma maldição, de um peso para os filhos, para os netos. Exatamente. Porque falando de destruiu ciência, ali, acabou. falando de ciência, nós somos memórias, memórias que vão ficando uma em cima da outra. E as memórias más fazem com que as pessoas e os jovens tenham surto, como aquela jovem que matou os pais. Mas se você resgata memórias, ainda há tempo na vida adulta, na vida de adolescente, na vida de criança, sobrepondo nas memórias más, memórias boas, é algo outro bíblico. Quando você paga o mal com o bem, uau! Então, o que você fez, vocês todos fizeram, é surreal. É extraordinário. Vocês plantaram uma semente assim, sem tamanho, para as próximas gerações. Além das gerações agora em vida, que estão desfrutando dessa leveza, desse clima bom, desse momento saudável, gerou saúde. O que plantaram para frente é imensurável, é imensurável. Perfeito. Exatamente Forte. isso. E eu sempre falei em casa que vamos fazer a nossa parte muito bem feita, porque a gente está dando muito exemplo. A gente está dando exemplo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para quem está ao nosso redor. Esse trabalho não, como que diz, esse momento que a vivência com a nossa mãe é algo que tem que dar prazer e tem que ter algo além disso, além dos cuidados. Tem que ser algo que os filhos enxerguem, tem que ser algo que os sobrinhos comecem a enxergar, que isso tem que ser passado adiante. Sim. A nossa união, ela tem que ser passada adiante. O cuidado com o outro tem que ser passado adiante. Sim. Se você não cuida de quem você tá, com quem você convive, você vai cuidar de quem lá fora? Você não vai cuidar de ninguém, você não sabe cuidar de ninguém. Em 5 minutos, 3 minutos. Então, o cuidado tem que ser em casa. Eu ouvia isso desde criança. Minha mãe falava, como é que você vai ser amiga de alguém se você não é amiga dos seus irmãos? Eu cresci com isso. Eu repito isso o tempo inteiro. Não dá para ser amigo lá fora se você não é amigo aqui dentro. Não dá para você cuidar de alguém lá fora se você não cuida aqui. Então não dá pra gente cobrar depois dos filhos, dos sobrinhos, se a gente não fez. Tem que ser pelo exemplo. Repete como é. Amigo tem que ser dentro, como é? Se você não é amigo aqui dentro,
dentro da sua casa, dentro da sua família, você não é amigo lá fora. Entendi. Se você não é amigo aqui dentro, não é lá fora. Perfeito. Pois é, Anne, uma das características que meu pai mais deixou, que você falou no início, aí também eu não quis te interromper, meu pai vem de uma família com 14 irmãos, igual a sua. E meu pai era mais velho, igual começou mais velha. E o pai do meu pai, meu avô, ensinou eles dizendo que eles deveriam ser... Pegou uma varinha lá na terra, lá no, da roça, pegou uma varinha e quebrou. Pegou outra vara e quebrou. Aí foi botando uma varinha em cima da outra e foi quebrando. 3, 4. Mas quando ele pegou 14 varas, ele não conseguiu quebrar facilmente. E ele, toda vez que os irmãos brigavam, ele pegava as varinhas. E lá em casa, nós 4, meu pai também ensinou isso. Então, na minha família, meu pai conseguiu instalar algo muito forte. Que por mais que a gente brigasse, ele fazia a gente se beijar, estar junto. Teve uma época que meu pai foi morar no interior de Jacobina e construiu lá na fazenda uma casa, querendo tirar as 4 filhas da cidade, na época da adolescência, da paquera. E construiu um quarto, tipo de hospital. 4 camas bem grandes, espaçosas, com criado mundo, um banheiro só. Foi por falta de dinheiro, de visão? Não. Olha a visão que meu pai teve, que disse para minha mãe. Quero as 4 juntas para crescerem juntas, saber dividir luz e banheiro. Não vou fazer 2 banheiros, 2 quartos, não. Não vou dividir as 2 mais velhas, 2 menores, não. Pense em uma sabedoria. Aí viemos para Salvador, o primeiro apartamento foram só 2 quartos. Um quarto para papai e mamãe e um quarto para 4 filhas. Eram 2 beliches assim, uma em cima, outra embaixo. Desliga a luz, Raquel. Cadê Raquel? Tá aí? Desliga a luz, Raquel. Kátia, bate menos a porta. E assim a gente cresceu, sendo lapidadas. Para depois cada um ter sua casa confortável. Então, amiga, gratidão pela tua live, pela tua história. Vamos ficar só a dica e a deixa, que a gente acabou não se aprofundando, mas o nosso Deus sabe o caminho que a gente levou. A alimentação é muito importante, viu? Então, você que pegou só um pouquinho do que ela falou, que eu falei da minha mãe passou dor de cabeça, aliviou. Depois que aliviou, amido, farinha, feijão, esse tipo de comida hoje é porção de uma colher para minha mãe. Se ela comer demais, isso dá dor de cabeça. Então, estude mais sobre a alimentação saudável, como diz José Tadeu, comida verdadeira. Verdadeira. Comida verdadeira, tá? Amiga, gratidão. Deus é lindo. O Filho Jesus Cristo é mais lindo ainda, que une todos através de um elo maior, tá certo? E eu não imaginava que ia haver essa conexão tão forte. Nem eu, nem eu. Mais uma vez, coisa de Deus. Eu que te agradeço imensamente. É claro que a gente vai, né? A gente faz todo um script, a gente pensa, a gente alinha, mas na hora sai do coração, sai de verdade. E eu prefiro assim. Eu digo, eu sou ótima no improviso. Me pede para falar rapidamente no improviso, porque eu sou ótima. E eu te agradeço imensamente, de todo o coração, pela essa oportunidade de dividir um pouco da minha história, do que eu passei. Perfeito. Que para alguma pessoa que você não fez sentido agora, talvez a outras pessoas que venham assistir depois, talvez faça muito sentido. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Compartilhando um pouco para que a gente possa contribuir um pouco, né? Essa é a lei da vida. Isso. Eu quero dizer para você que é mais público de Anne aqui. Eu sei que a família em peso... Eu sei que a família está aqui em peso. Eu quero dizer para você que esta é a minha intenção hoje como Master Coach, uma mulher de superação, que perdi esposo, refiz uma empresa, estou refazendo minha profissão, porque eu acredito na superação. Eu acredito que nosso caminho nessa terra é de evolução em busca da missão e do propósito. Então, quando eu escolhi esse tema, foi pensando em mim, em você, foi pensando em várias pessoas aí que precisam ser conectadas com essas histórias de ânimo, de força, de coragem. Então, eu peço só uma ajuda. Divulgue essa live, comente depois quando eu deixar salvo, encaminhe para outros, porque essa é a nossa corrente do bem. E se gostar do nosso perfil, segue Anne, segue Kátia, porque eu disse para Anne, se desperte mais para o Instagram, porque nós estamos distantes e a rede social tem que ser benéfica. Chega de coisa ruim pela internet. Então, eu te convido a seguir os nossos perfis, a colaborar. E um beijo no coração. Temos aí um programa de mulher em superação. Beijo. Lindos. Que tá falando aqui
aqui. Valeu, Bernardo. Beijo, Bernardo. Saudade dele. Beijo pra todo mundo. Bota ele pra cá na telinha, deixa cair com ele. Isso não estava no script, não. Mas é o fechamento com chave de ouro, lindo! Ao vivo, ao vivo. Salve aí pra Gabriela Torres, Marleide. Um salve. 2, 3, Eu amo 1 essa minuto. mulher.